Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Porque o que acontece com o nosso menino? Ele está recebendo propostas, né, do CSKA da Rússia já tem alguns dias. O Flamengo recusou as duas primeiras propostas, a última delas na casa de 5 milhões de euros. E segundo o Vene Casagrande, o Flamengo tem um valor pelo qual ele negociaria o Lohan, tá? E esse valor seria algo na casa de 60 milhões de reais por 70% do atleta. O Flamengo entende que manter um percentual do jogador é importante para, caso tenha alguma venda futura, acabar sendo beneficiado com isso. E valores na casa de 60 milhões de reais já animam um pouco mais o Flamengo. Esses 5 milhões, se a gente for fazer uma análise rápida de câmbio, a gente acabou de pagar isso pelo Juninho, 31 milhões de reais. Estamos falando de 62 milhões de reais, Renan. É o valor que o Flamengo está mais ou menos pedindo aí, daria os 10 milhões de euros. Por esse valor, você negociaria o Lohan com o CSKA? Cara, eu acho... Tá com polidência aí, Renan? Não, eu tirei, cara. Eu acho que o Lohan ele tem talento para valer mais do que 10 milhões de euros por 60% ou 70%? 70%, né? 70%. Então, eu acho que ele vale mais do que 10 milhões de euros. Eu acho que ele tem talento para valer mais do que 10 milhões por 70%. Se a gente fosse extrapolar isso aí para 100%, eu acho que daria alguma coisa que ia chegar próximo de 15 milhões de euros aí. Sendo mais otimista, daria alguma coisa perto de, sei lá, 13, quase 14 milhões. E eu acho que o futebol dele é um futebol que... O futebol que ele tem, o talento que ele tem, é um talento que deveria valer pelo menos, sei lá, pelo menos uns 22 milhões, uns 23 milhões. Principalmente se a gente for olhar que algumas negociações de defensores que aconteceram no Brasil recentemente estão superando a casa dos 30 milhões. Pô. Se a gente for olhar para o Wesley, que é bem mais velho do que o Lohan, estima-se que, sei lá, uma venda, caso aconteça, seja alguma coisa acima de 20 milhões, próximo de 25 milhões de euros. Se a gente for olhar para o zagueiro do Palmeiras, tudo bem que o Palmeiras não é exatamente um parâmetro de comparação, porque eles têm vendido sempre muito bem. Mas se a gente for olhar para o Palmeiras, a gente vai ver um defensor, que esse sim é mais ou menos da idade do Lohan, e obviamente a gente sabe que quanto mais novo o jogador a tendência é que ele fique mais caro, porque ele tem mais carreira pela frente, a Europa pode pegar esse cara verde para amadurecer esse cara taticamente e tudo mais, pode dar a oportunidade do cara se adaptar também mais cedo, porque o cara chega mais jovem, com menos vícios, com menos vínculos no Brasil, acaba se adaptando mais. Então a tendência é que quanto mais jovem for o jogador, mais ele valha. E o Lohan é um jogador jovem, um jogador que tem 18 anos. Então, assim, era para ele valer mais do que algo em torno de 14, 15 milhões por 100% do passe. Mas quando a gente olha para o Flamengo hoje, principalmente com as contratações que a gente acha que vai acontecer, por exemplo, vamos supor que venha o Jorginho mesmo, que eu acho que dos nomes que a gente tem visto aí, desses nomes de peso, eu acho que ele é o nome mais factível pelo fato dele não ser um jogador titularíssimo onde ele está hoje, por ser um jogador com uma idade que a Europa já começa a desprezar e por ter um contrato muito curto. Além disso, o Arsenal já se movimentou para trazer um eventual substituto dele. Então, eu acho que dos nomes que a gente tem ouvido falar bastante aí sobre Flamengo, de contratação, o Jorginho é o cara que mais se aproxima, eu acho. Tomara que isso aconteça o quanto antes. E caso ele venha, ele vai vir para ser mais um jogador de meio de campo. Sendo mais um jogador de meio de campo, muito embora não tenha nada a ver com as características do Lohan, ele vai ele vai furar a fila dos titulares. Ele vai furar a fila dos titulares. E aí, se você fura a fila dos titulares, você vai precisar rotacionar os outros jogadores que estão atrás da fila dentro do que sobrou ali dos 9 de linha, né? E aí, dos 9 de linha, você vai ter, sei lá, 4 meio-campistas, 3 meio-campistas. Então você acaba fazendo com que essa fila, mesmo que não seja de mesma função, fique muito longa para poder aproveitar o Lohan. E aí, se a gente não aproveitar o Lohan, ele vai envelhecer, o valor dele de mercado vai cair ainda mais, e a tendência é que amanhã ou depois a gente não consiga fazer uma venda perto do valor que a gente está vendo agora. Então eu acho que vender o jogador agora, tendo ainda
um percentual, ou seja, o Flamengo eu acho que teria, não sei se o Flamengo tem 100% do passe do Lohan, tu tem essa informação, Cleito? Não tem informação, mas se eu pudesse chutar, eu diria que não tem, não. O Flamengo deve ter uns 90, por aí. Então assim, se tiver uns 90, vamos supor que o Flamengo tem uns 90, ele vai vender 70, vai sobrar 20. 20% de uma futura operação, caso esse futebol dele se confirme na Europa, é muito dinheiro. Porque assim, a gente vê que ele é um jogador jovem, ele é um jogador forte, é um jogador veloz, é um jogador técnico, mas é um jogador com pouco comprometimento tático, com pouca maturidade, porque a idade dele não permitiria que ele fosse ultra maduro, e com algumas tomadas de decisões ali que precisa melhorar. E isso é só o tempo que vai oferecer para ele. Então, se ele for para a Europa hoje, começar a corrigir tudo isso, principalmente num ambiente onde ele não se sinta cômodo por estar fora do Brasil, por estar fora do ciclo de amizades que o Flamengo já oferece para ele, pode ser que, sei lá, daqui a 2 anos, quando ele ainda tiver só 20 anos, 21 anos, ele já seja um jogador muito relevante na Europa, e aí daqui a pouco surge uma proposta, sei lá, de uns 45 milhões, 50 milhões de euros. Porque aí quando você começa a negociar europeu com europeu, o cara não vem mais, não é igual no Brasil, o cara vem e paga 15 milhões e o brasileiro fica feliz. Lá na Europa não tem como ser assim. Lá na Europa vai negociar com o europeu, vai querer fazer uma venda de 40, 50, 60 milhões de euros. E aí isso acontecendo, se o Flamengo tiver 20% dessa operação, é mais um dinheiro que entraria no futuro. Então assim, eu acho que o Flamengo ele precisa ser cauteloso, ele precisa ser duplamente cauteloso. Precisa ser cauteloso para não vender muito barato e precisa ser cauteloso para acabar não vendendo nunca e o jogador ficar envelhecendo lá dentro. Então, assim, se o Flamengo vai fazer contratações para o meio de campo, essas contratações vão dificultar a oportunidade para vários jogadores, dentre eles o Lohan. Aí o jogador vai ficar no Flamengo envelhecendo. Tem 2 opções. Uma é, ou já vende para a Europa e mantém um percentual para tentar ganhar mais dinheiro no futuro, ou você empresta aqui para o Brasil para ver se no Brasil ele vinga e faz com que a venda já seja uma venda maior. Só que não vai acontecer agora. E o Flamengo talvez esteja precisando de dinheiro agora também. Então, assim, não consigo ver como uma péssima ideia a venda não, tá? Mas se não acontecer a venda, eu também não vou ficar muito triste não, porque pode ser que a gente consiga aproveitar ele um pouco mais, ou faça essa jogada de emprestar para um time que não tenha tanto jogador e que ele consiga se destacar, e de repente faz uma venda mais para frente, como aconteceu, sei lá, com o Jean Lucas. Não tinha espaço no Flamengo, foi para o Santos, no Santos ele conseguiu ser mais protagonista do que no Flamengo ele seria, e aí o Flamengo foi e fez uma venda, se eu não me engano, para o Lyon na época. Ele sai para o Lyon para uma venda maior do que seria se a gente tivesse vendido antecipadamente. Mas enfim, uma pena ele não ter aproveitado a oportunidade que teve. Sei que ele é jovem para desperdiçar essa oportunidade ainda, tem tempo para correr atrás, e talvez correr atrás fora do Brasil seja a melhor saída para a carreira dele e futuramente para o Flamengo numa revenda dele em território europeu, cara. Mas é isso. Cara, eu vou ser curto e grosso porque eu tenho uma opinião muito parecida com um inscrito que acabou de colocar aqui. Vende logo esse Lohan, esse moleque é o novo Lincoln. Eu acho que ele tem muito mais a oferecer do que o Lincoln tinha pra gente, tá? Muito mais. Eu acho que o Lohan ele tem potencial para se tornar o grande jogador que a gente sempre depositou expectativa. Sempre achei isso. Por quê? Porque eu já vi grandes partidas do Lohan. Aquele jogo do Lohan contra o Corinthians no ano passado, que todo mundo começou a achar que ia começar a vingar, e depois ele acabou sendo escanteado. Ele tem futebol para oferecer. Só que tudo depende muito de como ele enxerga a partida. Esses 2 jogos do Carioca, que ele fez até o momento, cara, infelizmente foram 2 jogos extremamente ruins. O primeiro eu tive ali a oportunidade, vamos dizer assim, de assistir todo. O segundo eu assisti um pedaço, confesso que eu não vi o jogo todo. Só que, infelizmente, cara, jogadores como Pablo, Cleiton, Lohan e até o próprio Carlinhos, eles deveriam ser os destaques dessa equipe, porque são os jogadores que estão há mais tempo treinando com o profissional, já tiveram oportunidade para atuar. E o Lohan, cara, tem sido uma grande decepção. Dos 4 que eu citei, o Pablo vai mal. O Cleiton, eu acho que vai muito mal condicionado pelo Pablo. O Carlinhos é o Carlinhos. O Lohan é o que eu deposito a maior expectativa de ver alguma coisa de diferente, cara. E ao contrário do Pablo, que eu não deposito expectativa nenhuma, porque eu sei que ele não vai jogar bem, o Lohan ele nem aparece para o jogo, cara. Se você for ver as ações dele com bola, são mínimas. Ele se esconde do jogo. E aí, cara, isso realmente complica muito.
E aí, com relação ao comentário do nosso amigo, Renan, eu acho que o Flamengo deveria sim fazer a venda dele caso chegue esse valor de 60 milhões de reais. Justamente não por achar que ele pode ser algo como o Lincoln é. O Lincoln foi anunciado agora no clube de Minas, o Atlético. Ele estava lá no Japão, no Vissel Kobe, veio agora está no Atlético. Mas o que eu quero dizer é, o meu medo é a gente perder a hora e o timing de vender o Lohan e depois não chegar nenhuma outra proposta, porque no Flamengo ele não vai ter tantas oportunidades quanto a gente espera. Não vai ter, cara. Com o elenco que a gente está montando, o Lohan não vai ter um espaço. Porque antes de colocar o Lohan, com certeza a gente vai optar por usar outros jogadores que podem fazer a função que o Lohan faz e com certeza vai ser um jogador que vai fazer a função melhor. E repito, não que eu ache o Lohan um jogador ruim, muito pelo contrário. Só que eu acho que o Flamengo tem que entender que existem momentos na vida. E talvez o momento de fazer uma venda que consiga fazer com que o clube tire um dinheiro do atleta, e 60 milhões de reais é um dinheiro bom. É um dinheiro bom. Não estamos falando de uma venda qualquer. 10 milhões de euros por um jogador que ainda é uma promessa. Ele é muito jovem, tem muito a evoluir. Só que o meu medo é que no Flamengo ele não consiga e a gente acabe perdendo essa oportunidade. Às vezes, Renan, eu brinco aqui disso aqui direto. Às vezes você está esperando um trem, cara. O trem passa com a porta aberta. Só que você não entra porque você não está um pouco cheio. Você quer esperar o próximo porque você quer ir sentado no banco. Aí vem o próximo, tá lotado, você não consegue nem entrar. Vem o outro, tá lotado, você não consegue entrar. A moral da história é, às vezes você pede uma oportunidade só porque não é da maneira que você quer, sendo que você não sabe o que vai vir depois. E aí você perde o primeiro, o segundo, o terceiro, ou se atrasou, você pode se ferrar mais do que não sentar para ir no trem. Então, assim, cara, eu gostaria muito que o Lohan vingasse, eu gostaria muito que o Lohan tivesse mais oportunidades, mas por esse receio de imaginar que a gente pode perder uma boa oferta de 60 milhões de reais, porque, assim, é um pouco loucura da nossa parte acreditar que vai chegar uma proposta acima de 10 milhões de euros. É até um pouco estranho. Por quê? Ele não fez nada para provar que mereça mais do que isso. Aí entra o lado do Boto. Gestão profissional do Flamengo. Sentar com o Felipe Luiz, sentar com o Lohan, tentar entender como a gente pode inserir mais ele. Porque não é que ele não possa jogar. Ele pode, só que onde é que ele vai jogar? Na vaga de quem? Tem muita gente na frente. Então, assim, ou o Flamengo vai tomar um cuidado, e se não vender para mim, tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A gente só tem que ter em mente que lá na frente não dá para dizer, nossa, perdemos a oportunidade, porque foi o que a gente fez com o Lincoln, tá? A gente fez a mesma coisa com o Lincoln e com outros jogadores, tá? A gente deixou de vender diversos jogadores e depois teve que entubar ele aí. Diego Maurício, para quem não lembra. Então, assim, só não dá para se arrepender depois. Se ele vai ficar, por mim, de boa. Fica, ganha oportunidade, prova, porque ele tem potencial. Mas, irmão, enquanto ele estiver aqui, ele vai ser cobrado para mostrar algo de diferente. E ele precisa mostrar algo de diferente, porque ele é o grande craque da geração dele. Daquela turminha dele ali, 2006, se não me engano, ele é o grande craque. Então, irmão, ou ele vai fazer acontecer, ou a gente vai lamentar lá na frente. A proposta deve chegar, cara. Não dá para também falar que não está chegando. Vai chegar uma proposta, vamos ver se nos moldes do que o Flamengo imagina. Agora, se o Flamengo não aceitar e ele não se tornar o jogador que a gente imagina, lá na frente não dá para dizer perdemos a venda para o CSK, agora já era. E aí? É uma decisão muito difícil, cara. Qual que o Flamengo vai tomar? Isso a gente só vai saber nas próximas cenas desse capítulo dessa novela chamada Lohan.